Eu sei que muita gente diz que mãe aguenta tudo, que o amor de mãe é infinito, incondicional, que não tem limite. E talvez seja verdade. Mas o que ninguém conta é que esse amor, quando não é correspondido, vai corroendo a gente por dentro. Vai tirando pedaços da alma que a gente nem sabia que tinha. Vai transformando a mulher que você era numa sombra que só existe para servir. Meu nome é Marlene Figueiredo Campos, tenho 70 anos, e essa história começa no dia em que meu coração finalmente disse basta. Era 15 de março, meu aniversário de 70 anos. Acordei às 6 da manhã, como faço há décadas, porque meu corpo não sabe mais dormir até tarde. A primeira coisa que fiz foi olhar para o celular. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação perdida. Só o silêncio da tela escura me encarando de volta. Levantei da cama devagar, porque minhas pernas já não são mais as mesmas. Fui até a cozinha do meu apartamento pequeno, aquele que alugo há 8 anos num prédio sem elevador no centro da cidade. 3 lances de escada que parecem 10 quando você carrega a sacola de feira. Mas é meu canto, é o que posso pagar. Decidi fazer um bolo. Não sei bem por quê. Talvez porque minha mãe sempre dizia que aniversário sem bolo não é aniversário. Talvez porque, no fundo, ainda tinha a esperança de que alguém aparecesse. Separei os ingredientes que tinha no armário. Farinha, açúcar, ovos, 2 laranjas que comprei na feira da semana passada. Era a receita que minha mãe me ensinou quando eu ainda era menina. Bolo de laranja. Simples, humilde, mas cheio de memória. Enquanto a massa assava, arrumei a sala. Passei pano nos móveis, organizei as almofadas do sofá, coloquei uma toalha rendada na mesa de centro. Na estante, ajeitei as fotos dos meus netos. Gustavo, 15 anos, sorriso tímido. Marina, 12 anos, olhos iguais aos meus. Fotos que eu mesma tirei nas raras vezes em que pude estar com eles. Fotos que eles provavelmente nem lembram que existem. Vesti a blusa azul. Aquela que meu filho Renato me deu no último dia das mães que passamos juntos. Faz 4 anos. 4 anos que guardo essa blusa como se fosse uma relíquia, usando só em ocasiões especiais, esperando que ele perceba, que ele lembre, que ele diga algo. Ele nunca percebe. Às 9 da manhã, o bolo já estava pronto. Coloquei numa travessa bonita que ganhei de presente de casamento há mais de 40 anos. O cheiro de laranja tomou conta do apartamento. Sentei na poltrona da sala e esperei. Às 10, nada. Às 11, nada. Ao meio-dia, meu estômago roncou e eu percebi que não tinha comido nada desde que acordei. Fui até a cozinha, esquentei um prato de arroz e feijão do dia anterior e almocei sozinha na mesa da cozinha, olhando para a parede. O bolo continuava intacto na sala. A tarde chegou arrastada. 1, 2 horas. O sol entrava pela janela e fazia desenhos no chão. Eu ficava olhando para o telefone de 5 em 5 minutos, conferindo se tinha chegado alguma mensagem. Às vezes o coração acelerava quando a tela acendia, mas era só propaganda, só notificação de aplicativo, só o mundo me lembrando que eu estava sozinha. Às 3 da tarde, não aguentei mais. Peguei o telefone com as mãos um pouco trêmulas e disquei o número do Renato. Meu filho, meu único filho. O menino que criei sozinha desde os 5 anos de idade. O homem que se tornou engenheiro porque eu trabalhei a vida inteira para pagar os estudos dele. O pai dos meus netos que eu mal consigo ver. O telefone tocou 1 vez. 2 vezes. Na terceira, ele atendeu. A voz dele já veio carregada de impaciência, daquele jeito que eu conhecia bem. O jeito de quem está ocupado demais para perder tempo com coisas sem importância. E pelo tom, eu já era uma dessas coisas. Mãe, estou no meio de uma reunião. O que você quer? Engoli a saliva que tinha secado na garganta. Tentei manter a voz firme, mas saiu um fio só. Filho, hoje é meu aniversário. 70 anos. Só queria ouvir sua voz. O silêncio do outro lado durou apenas 2 segundos, mas pareceu uma eternidade. Eu podia ouvir vozes ao fundo, pessoas conversando, a vida acontecendo num lugar onde eu não tinha espaço. E então ele respondeu. As palavras saíram rápidas, cortantes, sem nenhuma hesitação. Como se ele já tivesse ensaiado, como se aquilo fosse óbvio demais para precisar ser dito com cuidado. Mãe, não tenho tempo para você. Para de ligar. E desligou. Assim, na minha cara.
No dia do meu aniversário de 70 anos. Fiquei parada no meio da sala, com o telefone ainda encostado no ouvido. O silêncio do apartamento parecia gritar. O cheiro do bolo de laranja, que antes me trazia conforto, agora parecia sufocante, pesado, errado. Olhei para a mesa com a toalha rendada, para as fotos dos netos na estante, para a blusa azul que eu tinha vestido com tanto cuidado. 70 anos. 7 décadas de vida. 38 delas dedicadas exclusivamente a criar, proteger e sustentar aquele homem que acabou de desligar o telefone na minha cara. Meus olhos arderam, mas as lágrimas não vieram. Meu peito doeu, mas o grito ficou preso na garganta. Era como se meu corpo inteiro tivesse congelado, esperando uma instrução que não chegava. Chorar? Gritar? Ligar de novo? Implorar? E foi nesse momento, nesse exato instante de paralisia, que algo aconteceu dentro de mim. Uma voz. Não uma voz de fora, mas uma voz de dentro. Uma voz que eu não ouvia há décadas. A voz da Marlene que existia antes de ser mãe. A voz da mulher que eu era antes de me transformar em sombra, em função, em serviço. Essa voz disse apenas uma palavra: chega. Respirei fundo. Uma vez, 2 vezes. Olhei para o telefone na minha mão, aquele aparelho que há anos só me trazia decepções, ligações não atendidas, mensagens ignoradas, desculpas vazias. Fui até a gaveta do armário da sala. Abri. Coloquei o telefone lá dentro. Fechei. Depois, fui até a cozinha. Cortei uma fatia do bolo de laranja. Coloquei num prato. Voltei para a sala. Sentei na minha poltrona. E comi. Sozinha. Em silêncio. Olhando pela janela, o céu que começava a ficar alaranjado com o fim da tarde. O bolo estava bom. Doce na medida certa. Minha mãe teria ficado orgulhosa. Naquela noite, não liguei a televisão. Não coloquei música. Fiquei apenas sentada, pensando. Pensando em tudo o que tinha acontecido. Não só naquele dia, mas em todos os dias, todos os anos, todas as décadas. Pensei no velório do Geraldo, meu marido, quando o Renato tinha só 5 anos e perguntava quando o pai ia acordar. Pensei na promessa que fiz naquele dia de que meu filho nunca passaria necessidade. Pensei nos 15 anos que trabalhei como faxineira em casa de família, acordando às 4 da madrugada, chegando em casa às 8 da noite com as mãos rachadas de tanto produto de limpeza. Pensei nos 12 anos como cozinheira de restaurante, as pernas inchadas, as queimaduras de óleo que até hoje deixam marca. Pensei em cada centavo que economizei para pagar o cursinho do Renato, o material da faculdade, a formatura que ele nem me convidou direito. Pensei no dia em que ele se formou engenheiro e eu estava lá, na última fileira do auditório, com um vestido emprestado da vizinha, chorando de orgulho enquanto ele acenava para os amigos e beijava a namorada sem sequer olhar na minha direção. Pensei no casamento dele com Beatriz, no terreno que vendi para ajudar a pagar a festa, na mesa do canto onde me colocaram, longe da família, longe do filho, como se eu fosse uma convidada qualquer e não a mulher que deu a vida por aquele homem. Pensei em todas as vezes que Beatriz olhou para mim com desprezo. Nas indiretas sobre minha roupa, minha comida, meu jeito de falar. Na vez que ela disse na minha frente que sogra é igual planta, bonita de ver, mas precisa ficar no lugar dela. Pensei nos netos que mal conheço. No Gustavo que nasceu e eu não pude cuidar porque Beatriz preferia profissionais. Na Marina, cuja gravidez descobri pelo Facebook quando já estava de 7 meses. Nas visitas que foram ficando cada vez mais raras, cada vez mais curtas, cada vez mais frias. E pensei no segredo que carrego há 5 anos. Um segredo que pesa mais do que qualquer palavra que meu filho já me disse. Porque há 5 anos, quando Renato veio me pedir para ser fiadora do financiamento da casa nova, eu não só assinei os papéis, eu também comecei a pagar parte das parcelas, todo mês, em silêncio, sem que ele soubesse. Quando descobri que ele vivia atrasando, que a qualquer momento podiam acionar meu nome, tomei uma decisão. Fui ao banco e configurei um depósito automático. Uma quantia que saía direto da minha aposentadoria para garantir que a casa dos meus netos nunca fosse tomada. Nos meses mais difíceis, deixei de comprar remédio para pressão. Passei 2 invernos sem ligar o aquecedor para economizar luz.
Teve vez que fiquei 3 dias comendo só arroz com ovo porque o dinheiro tinha acabado. Mas a casa do meu filho estava garantida. A casa onde meus netos dormiam estava segura. E isso, para mim, valia qualquer sacrifício. Ou pelo menos, era o que eu achava. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, com gosto de bolo de laranja na boca e a frase do Renato ainda ecoando na cabeça, eu entendi uma coisa que deveria ter entendido há muito tempo. Sacrifício só tem valor quando é reconhecido. Amor só faz sentido quando é recíproco. E eu tinha passado a vida inteira dando tudo de mim para alguém que não tinha nem 5 minutos para me desejar feliz aniversário. Olhei para o relógio. 11 da noite. Meu aniversário de 70 anos estava chegando ao fim. Nenhuma visita, nenhuma ligação além daquela, nenhuma mensagem de parabéns. Mas alguma coisa tinha mudado. Dentro de mim, algo tinha finalmente se quebrado. Ou talvez finalmente se consertado. Levantei da poltrona. Fui até o banheiro. Me olhei no espelho. Vi uma mulher de 70 anos com cabelos brancos, rugas ao redor dos olhos, mãos marcadas pelo tempo e pelo trabalho. Mas vi também algo que não via há muito tempo. Um brilho, uma determinação, uma raiva silenciosa que não era destrutiva. Era libertadora. Voltei para a sala. Abri a gaveta. Peguei o telefone. Não para ligar para ninguém. Apenas para olhar a tela uma última vez naquele dia. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nada. Coloquei o telefone de volta na gaveta. Deitei na cama, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, ouvindo os sons da cidade lá fora, os carros passando, um cachorro latindo ao longe, a vida seguindo em frente como se nada tivesse acontecido. E para o mundo, realmente nada tinha acontecido. Era só mais uma idosa sozinha num apartamento pequeno, completando mais um ano de vida sem ninguém para celebrar. Mas para mim, tudo tinha mudado. Às 2 da madrugada, levantei. Fui até a cozinha, bebi um copo de água e fiquei parada olhando pela janela. A cidade estava quieta, as luzes dos prédios quase todas apagadas. Pensei em quantas pessoas naquele momento estavam sozinhas como eu. Quantas mães tinham sido esquecidas pelos filhos, quantas mulheres tinham se anulado tanto que já nem lembravam mais quem eram. E pensei no que faria quando o sol nascesse. Não seria nada dramático. Não haveria gritos, nem acusações, nem lágrimas derramadas na frente de ninguém. Seria algo simples, silencioso, definitivo. Algo que só eu saberia, pelo menos por enquanto. Algo que mudaria não apenas a minha vida, mas a vida de quem achou que podia me tratar como invisível para sempre. Voltei para a cama e dessa vez consegui dormir. Um sono pesado, sem sonhos, como se meu corpo finalmente tivesse permissão para descansar depois de carregar um peso por tempo demais. Acordei com o sol entrando pela fresta da cortina. Olhei para o relógio. 7h15 da manhã. Meu primeiro dia com 70 anos completos. Meu primeiro dia como uma mulher diferente. Tomei banho, me vesti com calma, tomei um café com uma fatia do bolo que tinha sobrado. Peguei minha bolsa, meus documentos e saí de casa. No dia seguinte ao meu aniversário, eu faria algo que mudaria tudo. Algo que meu filho jamais imaginaria. Algo que faria as pernas dele tremerem quando descobrisse a verdade. Mas essa parte da história fica para depois. Porque antes de contar o que aconteceu, preciso que vocês entendam como eu cheguei até aqui. Preciso contar sobre os 38 anos que passei me anulando, me sacrificando, me transformando em ninguém. Preciso contar sobre a mulher que eu era antes de ser apenas a mãe do Renato. E preciso contar sobre o dia em que descobri que essa mulher ainda existia, esperando, em silêncio, pelo momento certo de voltar. Para vocês entenderem o peso daquela frase no telefone, preciso voltar no tempo. Preciso contar quem eu era antes de me tornar invisível. Antes de virar apenas um nome em documento de fiador, uma voz incômoda do outro lado da linha. Uma presença que ninguém fazia questão de ter por perto. Eu me casei com Geraldo aos 22 anos. Era 1977, um tempo em que mulher casava cedo e não fazia muitas perguntas. Mas eu amava aquele homem. Ele era pedreiro, trabalhava em construção civil e tinha as mãos mais fortes e mais gentis que já conheci.
Quando me abraçava depois de um dia de trabalho, mesmo cheirando a cimento e suor, eu me sentia a mulher mais segura do mundo. Renato nasceu em 1982, quando eu tinha 27 anos. Foi um parto difícil. Quase perdi minha vida naquela madrugada de hospital público. Mas quando colocaram aquele menino no meu colo, com os olhos ainda fechados e os punhos cerrados, eu soube que tudo tinha valido a pena. Geraldo chorou. Foi a única vez que vi meu marido chorar. Os primeiros anos foram apertados, mas felizes. Morávamos numa casa pequena nos fundos de um terreno que pertencia à mãe do Geraldo. 2 cômodos, banheiro do lado de fora, telhado que vazava quando chovia forte. Mas era nosso. E à noite, quando Renato dormia entre nós dois na cama de casal, eu olhava para o teto e agradecia por tudo que tinha. Geraldo trabalhava de sol a sol. Saía às 5 da manhã e voltava às 7 da noite, às vezes mais tarde. Eu cuidava do Renato, lavava roupa para fora, fazia faxina em 2 casas do bairro para complementar a renda. A gente não tinha muito, mas não faltava o essencial. E mais importante, a gente tinha um ao outro. Tudo mudou numa terça-feira de agosto de 1987. Renato tinha acabado de completar 5 anos. Eu estava na cozinha preparando o jantar quando ouvi batidas na porta. Era o encarregado da obra onde Geraldo trabalhava. O rosto dele me disse tudo antes mesmo das palavras saírem. Acidente. Estrutura que cedeu. Geraldo não resistiu. Não vou descrever o que senti naquele momento porque não existem palavras. Só sei que o mundo parou de fazer sentido. Caí ali mesmo na porta da cozinha, com o cheiro de arroz queimando ao fundo e o som do meu próprio coração se partindo. Renato apareceu correndo do quarto, assustado com o barulho. Me viu no chão, viu o homem estranho na porta e começou a chorar sem entender por quê. Eu precisei me levantar. Precisei ser forte. Precisei segurar aquele menino no colo e dizer que ia ficar tudo bem, mesmo sabendo que nada nunca mais ficaria bem de verdade. No velório, Renato ficou o tempo todo do meu lado. Em determinado momento, ele perguntou baixinho quando o pai ia acordar. Tive que explicar que o pai não ia acordar mais, que ele tinha ido para o céu, que agora éramos só nós dois. Os olhos dele se encheram de água, mas ele não chorou. Apenas apertou minha mão com força e disse: "Então eu vou cuidar da senhora, mãe." Ele tinha 5 anos. Naquele dia, fiz uma promessa silenciosa. Olhei para aquele menino e jurei que ele nunca passaria necessidade, que eu daria tudo para que ele tivesse as oportunidades que nem eu, nem Geraldo tivemos. E dei. Dei mais do que jamais imaginei. A mãe de Geraldo nos deixou ficar na casinha dos fundos por mais 1 ano, mas depois precisou vender o terreno. Me vi na rua com um filho de 6 anos e nenhum lugar para ir. Consegui alugar um quartinho numa pensão no centro da cidade, dividindo o banheiro com mais 3 famílias. Foi ali que comecei minha vida de verdade como mãe solo. Arrumei emprego como faxineira em casa de família. Dona Sônia, uma senhora de uns 60 anos que morava num casarão no bairro Nobre, me contratou para trabalhar 3 vezes por semana. Depois vieram outras casas. Dona Marta, seu Joaquim, a família Alvarenga. Em pouco tempo, eu trabalhava de segunda a sábado, saindo de casa às 5 da manhã e voltando às 8 da noite. Renato ficava com uma vizinha da pensão, Dona Zefa, que cuidava dele em troca de eu fazer a faxina do quarto dela nos domingos. Era um acordo de sobrevivência. A gente se ajudava porque não tinha outra opção. As noites eram o mais difícil. Eu chegava em casa com as mãos rachadas de tanto produto de limpeza, os joelhos doendo de tanto esfregar chão, as costas travadas de tanto carregar balde. Mas não podia reclamar, não podia chorar, porque tinha um menino de 6, 7, 8 anos me esperando, querendo contar como foi o dia na escola, querendo mostrar o desenho que fez, querendo um colo que eu mal tinha forças para dar. Mas eu dava, sempre dei. Quando Renato completou 10 anos, consegui sair da pensão e alugar uma casinha de verdade. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro dentro de casa. Para mim, era um palácio. Lembro do dia da mudança, que na verdade foi só eu carregando umas caixas de papelão com nossas poucas coisas. Renato entrou correndo, escolheu o quarto dele e disse que finalmente tinha um lugar para trazer os amigos. Ele nunca trouxe nenhum amigo.
Acho que tinha vergonha da casa simples, da mãe faxineira, da vida que a gente levava. Mas na época, eu não percebi isso. Eu estava ocupada demais trabalhando, ocupada demais sobrevivendo, ocupada demais garantindo que ele tivesse comida na mesa e material escolar novo todo ano. Quando ele entrou no ensino médio, eu soube que precisava de mais. O sonho dele era fazer faculdade, ser engenheiro como um tio distante que ele admirava. Mas faculdade custava dinheiro, cursinho custava dinheiro, livros, apostilas, inscrição de vestibular, tudo custava dinheiro que eu não tinha. Foi quando larguei as casas de família e consegui emprego como cozinheira num restaurante do centro. O salário era um pouco melhor, mas o trabalho era brutal. Ficava de pé das 6 da manhã às 4 da tarde, às vezes até mais, em frente a um fogão industrial que parecia um forno do inferno. As queimaduras de óleo eram constantes. Até hoje tenho marcas nos braços que nunca sumiram, mas o dinheiro dava para pagar o cursinho. Dava para comprar os livros, dava para sonhar que meu filho seria a primeira pessoa da família a ter um diploma universitário. Renato passou no vestibular aos 19 anos, engenharia civil numa universidade pública. Quando o resultado saiu, ele me ligou gritando de alegria. Eu estava no meio do expediente, com uma panela de feijão fervendo na minha frente, e chorei tanto que o chefe veio perguntar se tinha acontecido alguma coisa. Disse que sim, que meu filho tinha passado na faculdade. Ele não entendeu porque aquilo era motivo para tanto choro. A faculdade trouxe mudanças que eu não esperava. Renato começou a frequentar um mundo diferente do nosso. Fez amigos de famílias com dinheiro, foi a festas em lugares que eu nem sabia que existiam. Começou a usar roupas de marca. Aos poucos, fui percebendo que ele tinha vergonha de mim. Quando os amigos vinham estudar em casa, ele me pedia para ficar no quarto. Quando precisava de algum documento meu, preenchia ele mesmo para eu não precisar ir até a faculdade. Quando alguém perguntava o que a mãe dele fazia, ele dizia apenas: trabalha com alimentação, assim, vago, mudando de assunto. Eu engolia. Fingia que não percebia. Dizia a mim mesma que era coisa de jovem, que quando ele amadurecesse ia valorizar tudo o que eu tinha feito. A formatura foi o primeiro golpe de verdade. Renato se formou aos 25 anos, depois de um estágio que atrasou um pouco a conclusão. Eu economizei durante meses para comprar um vestido novo, mas no fim não tive dinheiro suficiente e precisei pedir emprestado para a vizinha Dona Clara. Um vestido azul simples, nada extravagante, mas decente. Cheguei ao auditório da universidade com o coração explodindo de orgulho. Procurei meu filho entre os formandos, queria que ele me visse, queria acenar, queria que ele soubesse que eu estava ali. Mas ele estava ocupado, tirando fotos com os amigos, abraçando os colegas. E ao lado dele, sempre ao lado dele, uma moça loira de vestido caro que eu nunca tinha visto antes. Beatriz. Ela estava na primeira fila, junto com os pais dela. Um casal elegante, bem vestido, que claramente não pertencia ao mesmo mundo que eu. Quando os nomes foram chamados e Renato subiu ao palco para pegar o diploma, foi para ela que ele olhou. Foi para ela que ele sorriu. Foi para a família dela que ele acenou. Eu estava na última fileira, sozinha, com um vestido emprestado, chorando de um orgulho que ninguém ali parecia notar. Depois da cerimônia, consegui me aproximar para dar um abraço no meu filho. Ele me abraçou rápido, meio sem jeito, e logo me apresentou para Beatriz. Ela me olhou de cima a baixo, deu um sorriso que não chegou aos olhos e disse apenas prazer, num tom que deixava claro que não era prazer nenhum. Naquela noite, voltei para casa sozinha. Renato foi jantar com a família da namorada em algum restaurante chique que eu nem saberia pronunciar o nome. Eu esquentei uma marmita que tinha sobrado do almoço e comi na cozinha, ainda de vestido azul emprestado, olhando para a parede e me perguntando em que momento tinha perdido meu filho. Algumas semanas depois, Renato me convidou para um jantar na casa dos pais de Beatriz. Disse que a família dela queria me conhecer. Eu fiquei nervosa a semana inteira. Comprei uma blusa nova, a primeira roupa nova que comprava para mim em anos. Arrumei o cabelo no salão. Cheguei ao endereço e quase voltei para casa. Era uma mansão, num condomínio fechado com jardim e 2 carros importados na garagem. A empregada que abriu a porta usava uniforme completo, coisa que eu nunca usei em todos os meus anos de faxineira. O jantar foi um pesadelo silencioso. A mãe de Beatriz, Dona Regina,
Me analisava como se eu fosse um inseto curioso. O pai mal dirigia a palavra a mim. E Beatriz sorria aquele sorriso falso toda vez que eu tentava participar da conversa. Em determinado momento, Dona Regina perguntou o que eu fazia da vida. Quando respondi que era cozinheira num restaurante, o silêncio que se instalou na mesa durou segundos que pareceram horas. Beatriz tossiu. Renato olhou para o prato. E Dona Regina simplesmente mudou de assunto, como se minha profissão fosse algo vergonhoso demais para ser discutido naquela mesa. Voltei para casa naquela noite com um nó na garganta. Não era a raiva que eu sentia, era algo pior. Era a certeza de que, aos olhos daquela família, eu nunca seria boa o suficiente. E o mais doloroso, Renato não tinha feito nada para me defender. 6 meses depois, eles anunciaram o noivado. Quando ofereci ajuda com os preparativos, Beatriz educadamente recusou. Disse que a mãe dela já estava cuidando de tudo. Eu insisti, disse que podia contribuir financeiramente. Foi aí que ela me olhou com aquele sorriso condescendente e disse que não precisava, que o casamento já estava todo pago. Mesmo assim, eu quis ajudar. Vendi o pequeno terreno que Geraldo tinha deixado, o único bem que ainda me conectava ao meu marido. Com o dinheiro, ajudei a pagar parte da festa e contribuí para a entrada do apartamento onde eles iriam morar. Renato aceitou sem muita cerimônia, como se aquilo fosse minha obrigação. O casamento foi numa chácara luxuosa nos arredores da cidade. 200 convidados, decoração de revista. E eu, a mãe do noivo, fui colocada numa mesa do canto, junto com parentes distantes. A mesa principal tinha lugar para os pais de Beatriz, para os irmãos dela, para os avós, mas não para mim. Passei a festa inteira naquela mesa, fingindo que estava tudo bem. Por dentro, estava me despedaçando, mas não podia chorar. Era o casamento do meu filho, e mães não estragam o casamento dos filhos. Quando a festa acabou e eu voltei para casa, sozinha, num táxi que eu mesma paguei, olhei para as minhas mãos vazias e entendi uma coisa. O terreno do Geraldo tinha ido embora. A herança do meu marido tinha ajudado a pagar uma festa onde eu fui tratada como convidada de segunda classe. Mas eu não sabia que aquilo era só o começo. Não sabia que Beatriz era apenas o primeiro capítulo de uma história que ficaria cada vez mais dolorosa. Não sabia que, anos depois, eu estaria parada na porta da casa que ajudei a pagar, esperando para entregar os presentes de Natal dos meus netos. Ouvindo minha própria neta perguntar do lado de dentro quem estava na porta, e ouvindo Beatriz responder, com a voz mais fria que já escutei: "Ninguém importante, filha. Vai brincar." Ninguém importante. Era isso que eu tinha me tornado para a família que passei a vida inteira construindo. Os primeiros anos depois do casamento ainda me davam alguma esperança. Renato me ligava de vez em quando, me convidava para almoços esporádicos e eu me agarrava a esses momentos como quem se agarra a uma boia no meio do oceano. Achava que, com o tempo, Beatriz fosse se acostumar comigo. Que talvez ela só precisasse me conhecer melhor para entender que eu não era uma ameaça, que eu só queria fazer parte da vida do meu filho. Mas Beatriz não queria me conhecer melhor. Beatriz queria me apagar. Quando Gustavo nasceu, em 2010, eu achei que finalmente teria um lugar naquela família. Um neto, meu primeiro neto, o filho do meu filho. Fui ao hospital no dia do nascimento, levei flores, levei uma roupinha que passei semanas escolhendo. Cheguei ao quarto com o coração transbordando de alegria. Beatriz estava na cama, segurando o bebê. Renato estava ao lado dela, com aquele sorriso de pai orgulhoso. Os pais de Beatriz estavam lá também, ocupando as 2 cadeiras do quarto. Quando entrei, todos me olharam como se eu fosse uma intrusa que tinha entrado no lugar errado. Fiquei parada na porta, sem saber o que fazer. Renato veio me cumprimentar. Me deu um abraço rápido e disse que eu podia ver o bebê, mas que Beatriz estava cansada e precisava descansar. Fiquei menos de 10 minutos no quarto. Nem consegui segurar meu neto no colo. Nos meses seguintes, tentei me aproximar. Ofereci para ajudar com o bebê, para dar banho, trocar fralda, fazer comida. A resposta de Beatriz foi sempre a mesma. Não precisava. Ela tinha a mãe dela para ajudar. Ela tinha uma babá contratada. Ela tinha tudo sob controle. Um dia, criei coragem e perguntei diretamente se eu podia cuidar do Gustavo quando ela voltasse a trabalhar. Pelo menos alguns dias por semana.
Seria uma forma de estar presente, de criar vínculo com meu neto, de me sentir útil. Beatriz me olhou com aquele sorriso que eu já conhecia bem e disse, com uma calma calculada: Dona Marlene, criança precisa de estímulo adequado. Vamos colocar numa creche com profissionais capacitados. A senhora entende, né? Profissionais capacitados. Como se eu fosse incapaz. Como se não tivesse criado um filho sozinha que se tornou engenheiro. Como se 30 anos cuidando de crianças nas casas onde trabalhei não contassem para nada. Engoli aquela resposta como engoli tantas outras. Disse que entendia, que ela sabia o que era melhor para o filho dela, e voltei para casa com um buraco no peito que parecia não ter fundo. Com Marina foi ainda pior. Em 2013 eu descobri que Beatriz estava grávida pelo Facebook. 7 meses de gestação e ninguém tinha me contado. Vi a foto dela com a barriga enorme, rodeada de amigas num chá de bebê para o qual eu obviamente não tinha sido convidada. Liguei para Renato chorando. Perguntei por que não tinham me contado, por que eu tinha que descobrir uma coisa dessas pela internet. Ele gaguejou. Disse que foi correria do trabalho, que acabou passando batido. Passou despercebida. Uma gravidez de 7 meses passou despercebido. Naquele dia, pela primeira vez, eu gritei com meu filho. Disse que ele tinha vergonha de mim, que ele me tratava como se eu fosse um estorvo, que eu não merecia aquilo depois de tudo que tinha feito por ele. Ele ficou em silêncio do outro lado da linha. Quando terminou a ligação, fiquei esperando que ele me ligasse de volta para pedir desculpas. Ele nunca ligou. Marina nasceu e eu fui conhecê-la 2 semanas depois, quando Beatriz finalmente permitiu minha visita. 2 semanas. Minha neta tinha 2 semanas de vida e eu estava vendo ela pela primeira vez. As visitas foram ficando cada vez mais raras. O que antes era uma vez por mês passou a ser uma vez a cada 2 meses. Depois, a cada 3. Eu ligava e ouvia desculpas. As crianças estavam doentes, tinham compromisso, iam viajar. Beatriz nunca atendia minhas ligações. Quando eu mandava mensagem, ela visualizava e não respondia. Comecei a acompanhar a vida dos meus netos pelo Facebook e Instagram. Via as fotos que Beatriz postava, festas de aniversário, passeios no parque, viagens em família, tudo sem mim. Salvava essas fotos no meu celular porque era a única forma de ver meus netos crescendo. Aquelas fotos que estão na minha estante, eu tirei da internet, porque as únicas vezes em que estive com Gustavo e Marina não deram nem para encher um álbum. Em 2017, precisei me mudar. A casinha que eu alugava há anos foi vendida e o novo dono queria o imóvel. Com 62 anos, tive que procurar outro lugar para morar. Achei um apartamento pequeno no centro, sem elevador, mais caro do que eu podia pagar. Mas era o que tinha. Liguei para Renato pedindo ajuda com a mudança. Ele disse que estava ocupado, mas que podia mandar um dinheiro para eu contratar um frete. Mandou R$ 200 por transferência e nunca mais tocou no assunto. Fiz a mudança sozinha, carregando caixa por caixa, subindo 3 lances de escada com as pernas tremendo. Foi nesse mesmo ano que Renato veio me procurar com o pedido do financiamento. Irônico, não é? Não tinha tempo para me ajudar a carregar caixas, mas tinha tempo para me pedir para assinar como fiadora da casa nova dele. Eu assinei. Claro que assinei. Porque mãe é assim, não é? Mãe sempre diz sim, mesmo quando deveria dizer não. 2 meses depois, começaram a chegar as cartas do banco. Parcela atrasada, risco de negativação do nome, cobranças que me tiravam o sono. Liguei para Renato desesperada, perguntando o que estava acontecendo. Ele disse que era erro do sistema, que já tinha resolvido. Mas as cartas continuaram chegando. E eu entendi que meu filho não tinha condição de pagar aquele financiamento sozinho. Que se as parcelas continuassem atrasando, iam acionar a fiadora. Iam sujar meu nome. Iam tomar tudo que eu tinha. Foi quando tomei a decisão mais difícil e mais silenciosa da minha vida. Fui ao banco, configurei um depósito automático e comecei a pagar parte das parcelas todo mês, sem contar para ninguém. Sem esperar agradecimento. Sem esperar reconhecimento. O dinheiro da minha aposentadoria, que já era pouco, ficou ainda mais curto. Nos meses de inverno, eu deixava de ligar o aquecedor para economizar luz. Teve época que comia arroz com ovo 3 dias seguidos, porque o dinheiro tinha acabado.
Teve mês que deixei de comprar o remédio da pressão porque precisava garantir que a parcela entrasse no prazo. Mas a casa do meu filho estava garantida. A casa onde meus netos dormiam estava segura. E eu me convencia de que aquilo era o certo a fazer. O Natal de 2024 foi o que mais doeu. Em novembro, liguei para Renato perguntando sobre a ceia. Queria saber se podia passar o Natal com eles, se podia ver meus netos abrindo os presentes. A resposta dele foi um soco no estômago. Ele disse que iam passar na casa dos pais de Beatriz, que era a tradição da família dela, que não tinha como mudar. Perguntei se eu podia ir junto. Ele disse que ia ver com Beatriz e me retornava. Nunca retornou. Passei o Natal sozinha. Comprei uma lasanha congelada no supermercado, esquentei no forno e comi na frente da televisão assistindo aqueles especiais de fim de ano que mostram famílias felizes reunidas. Cada cena de abraço, cada brinde, cada risada me lembrava do que eu não tinha, do que eu tinha perdido, do que tinham me tirado. Mas o pior ainda estava por vir. Uma semana antes do Natal, no dia 23 de dezembro, eu decidi ir até a casa do Renato deixar os presentes dos meus netos. Tinha juntado dinheiro o ano inteiro para comprar aqueles presentes. Para Gustavo, um tênis que ele tinha comentado numa das raras vezes em que conversamos. Para Marina, uma boneca que ela tinha visto numa vitrine. Peguei 2 ônibus para chegar até o bairro deles. Desci na esquina, caminhei até a casa, aquela casa que eu ajudava a pagar sem que ninguém soubesse. Toquei a campainha com o coração acelerado, segurando as sacolas de presente. Beatriz abriu a porta. Ela estava arrumada, maquiada, claramente se preparando para sair. Quando me viu, o rosto dela se fechou. Não foi surpresa, foi irritação. Como se eu fosse uma vendedora inconveniente que tinha aparecido na hora errada. Eu disse que tinha vindo deixar os presentes das crianças, que queria pelo menos dar um abraço neles antes do Natal. Beatriz olhou para as sacolas na minha mão, depois olhou para mim e disse com aquela voz gelada que eu conhecia bem: "As crianças estão ocupadas agora, dona Marlene. Pode deixar as sacolas comigo que eu entrego." Nem me convidou para entrar. Nem me ofereceu um copo de água. Eu estava na porta da casa que eu ajudava a pagar e ela me tratava como uma entregadora de encomendas. Entreguei as sacolas. O que mais eu podia fazer? Dei meia volta e comecei a caminhar em direção ao portão. Foi quando ouvi a voz de Marina, lá de dentro da casa. A voz da minha neta de 11 anos, curiosa como toda criança. "Mamãe, quem era?" Eu parei. Fiquei imóvel no meio do jardim, o coração disparado, esperando a resposta. Torcendo para que Beatriz dissesse meu nome. Torcendo para que Marina viesse correndo me dar um abraço. Torcendo para que, pelo menos uma vez, eu fosse tratada como o que eu era, a avó daquelas crianças. A resposta de Beatriz veio clara, alta o suficiente para eu ouvir. E cada palavra ficou gravada na minha memória como ferro em brasa. "Ninguém importante, filha. Vai brincar. Ninguém importante." Eu fiquei parada ali no jardim, olhando para a porta fechada, as pernas tremendo, os olhos ardendo, o peito apertado como se alguém estivesse esmagando meu coração com as mãos. Ninguém importante. Era assim que ela me definia para a minha própria neta. Era assim que eu era vista naquela família. Uma figura irrelevante. Um incômodo que aparecia de vez em quando e que precisava ser despachado o mais rápido possível. Fiquei imaginando Marina lá dentro, voltando para suas brincadeiras, sem saber que a ninguém que tinha tocado a campainha era a mulher que passou noites em claro cuidando do pai dela quando ele era bebê. A mulher que vendeu a única herança do marido para pagar o casamento dos pais dela. A mulher que, naquele exato momento, estava pagando parte da casa onde ela dormia todas as noites. Ninguém importante. 3 palavras que resumiam décadas de apagamento. Caminhei até o ponto de ônibus em silêncio. O vento frio de dezembro cortava meu rosto, mas eu mal sentia. Por dentro, estava mais gelada do que qualquer inverno. Esperei 20 minutos no ponto, vendo carros passarem cheios de famílias indo fazer compras de Natal, crianças animadas nos bancos de trás, avós sendo levadas para ceias e confraternizações. E eu ali, sozinha, com as mãos vazias, sem presente para entregar, sem neto para abraçar, sem lugar para ir. Entrei no ônibus, sentei no banco do fundo,
E só então as lágrimas vieram. Chorei baixinho, escondendo o rosto com a mão para que ninguém percebesse. Chorei pelos presentes que juntei o ano inteiro, centavo por centavo. Chorei pela neta que nem sabia quem eu era. Chorei pelos anos de sacrifício que não valeram nada. Chorei por tudo que dei e por tudo que nunca recebi de volta. Cheguei em casa e guardei aquela dor no mesmo lugar onde guardava todas as outras. Num canto escuro do peito, trancado a 7 chaves, fingindo que não existia. Mas existia. E estava crescendo. 3 meses depois, no dia do meu aniversário de 70 anos, quando Renato desligou o telefone na minha cara dizendo que não tinha tempo para mim, aquela dor finalmente transbordou. E junto com ela, veio uma clareza que eu nunca tinha sentido antes. Eu tinha passado a vida inteira sendo ninguém importante para as pessoas que mais amava. Tinha me sacrificado, me anulado, me transformado em sombra. E em troca, recebia portas fechadas, telefonemas desligados e o título de ninguém. Mas naquela noite, sozinha no meu apartamento, olhando para o bolo de aniversário que ninguém veio comer, eu tomei uma decisão. Se eu era ninguém importante para eles, então eles iam descobrir o quanto esse ninguém fazia diferença nas vidas deles. Iam descobrir o quanto eu sustentava aquela vida em silêncio. Na manhã seguinte ao meu aniversário, acordei diferente. Não sei explicar exatamente o que tinha mudado, mas era como se uma névoa que cobria meus olhos há décadas tivesse finalmente se dissipado. Eu via tudo com uma clareza assustadora. Via minha vida, minhas escolhas, meus sacrifícios. E via, principalmente, o quanto eu tinha me perdido no caminho de tentar ser encontrada pelos outros. Tomei banho, vesti uma roupa simples, tomei um café com uma fatia do bolo de laranja que ainda estava na geladeira. Peguei minha bolsa, conferi os documentos e saí de casa antes das 8 da manhã. O banco ficava a 4 quadras do meu apartamento. Era uma agência pequena, dessas de bairro, onde os funcionários já me conheciam de vista. Cheguei antes de abrir e esperei na fila do lado de fora, junto com outras pessoas que também tinham assuntos para resolver logo cedo. Quando as portas abriram, entrei com calma. Peguei uma senha de atendimento preferencial e sentei numa cadeira de plástico, esperando minha vez. O ar-condicionado estava gelado demais, mas eu mal sentia. Por dentro, eu estava em chamas. Meu nome foi chamado 20 minutos depois. Fui até o guichê, onde uma moça jovem, de uns 20 e poucos anos, me atendeu com aquele sorriso automático de quem repete a mesma frase centenas de vezes por dia. Eu disse que queria cancelar uma autorização de débito automático. Ela pediu meus documentos, digitou algumas coisas no computador e então franziu a testa. A senhora tem um débito automático configurado para uma conta de financiamento imobiliário. É esse que deseja cancelar? Eu confirmei. Ela digitou mais algumas coisas e então me olhou com curiosidade. Esse débito está ativo há 5 anos, senhora. A senhora tem certeza que deseja cancelar? 5 anos, 60 meses, 60 parcelas que saíram da minha aposentadoria para pagar a casa do meu filho. 60 vezes que eu escolhi passar necessidade para garantir o conforto de quem me tratava como ninguém. Olhei para a moça e disse, com uma voz mais firme do que esperava: tenho certeza. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Ela assentiu, pediu que eu assinasse alguns papéis e em menos de 10 minutos estava feito. O débito automático estava cancelado. A partir daquele momento, a parcela do financiamento dependeria exclusivamente do meu filho. Saí do banco e parei na calçada. O sol da manhã batia no meu rosto e eu respirei fundo, sentindo o ar entrar nos pulmões como se fosse a primeira vez. Era estranho. Eu tinha acabado de fazer algo que podia prejudicar meu próprio filho, e, no entanto, me sentia mais leve do que tinha me sentido em anos. Caminhei até uma padaria que ficava na esquina. Entrei, sentei numa mesa perto da janela e pedi um café com leite e um pão na chapa. Coisas simples que eu tinha deixado de me permitir há muito tempo. Comi devagar, saboreando cada pedaço, olhando as pessoas passarem na rua. Era assim que se sentia ter escolha. Era assim que se sentia colocar a si mesma em primeiro lugar. As semanas seguintes foram estranhas e libertadoras ao mesmo tempo. Pela primeira vez em anos, meu dinheiro dava para as minhas necessidades.
Comprei o remédio da pressão que era melhor, não o genérico mais barato. Liguei o aquecedor nas noites frias sem olhar para o relógio de luz. Fui à feira e comprei frutas que antes eu achava luxo demais para uma pessoa só. Pequenas coisas. Coisas que pessoas normais fazem sem pensar. Mas para mim, cada uma delas era uma revolução silenciosa. Foi nessa época que conheci Dona Conceição. Ela tinha 73 anos, morava num prédio perto do meu, e todas as manhãs eu a via caminhando na praça do bairro. Um dia, ela me viu sentada num banco, sozinha, e veio puxar conversa. Dona Conceição tinha uma energia que me contagiou desde o primeiro momento. Ela me contou que era viúva há 15 anos, que os filhos moravam longe e raramente visitavam, e que ela tinha decidido parar de esperar que a vida viesse até ela. Tinha se inscrito num grupo de ginástica para a terceira idade, fazia aulas de dança de salão e estava planejando uma viagem para Aparecida do Norte com as amigas. A gente passa a vida inteira esperando que os outros nos façam feliz, ela me disse naquele dia. E quando percebe, a vida já passou e a gente nem viveu. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Dona Conceição me convidou para participar do grupo de ginástica dela. No começo eu resisti, disse que estava velha demais, que ia passar vergonha. Ela riu e disse que vergonha era ficar em casa esperando o telefone que não toca. Na semana seguinte eu estava lá, de legging e camiseta, fazendo alongamento numa praça pública, rodeada de mulheres da minha idade que tinham histórias parecidas com a minha. Filhos ingratos, famílias que as esqueceram, vidas que tinham sido colocadas em espera por tempo demais. Mas ali, naquele grupo, ninguém era invisível. Ninguém era ninguém importante. Éramos mulheres que tinham decidido viver, mesmo que tarde. Um mês se passou desde o meu aniversário. Um mês desde o telefonema. Um mês desde que cancelei o débito no banco. Eu estava começando a me acostumar com essa nova versão de mim mesma, essa Marlene que acordava de manhã com vontade de fazer coisas, que sorria para o espelho, que não verificava o celular a cada 5 minutos, esperando uma ligação que nunca vinha. Foi numa terça-feira à tarde que o telefone finalmente tocou. Eu estava na cozinha, preparando um chá, quando vi o nome no visor. Renato. Meu coração deu um salto, mais por reflexo do que por esperança. Atendi no terceiro toque. A voz dele estava diferente. Não era a voz impaciente que eu conhecia, aquela voz de quem está sempre ocupado demais. Era uma voz trêmula, nervosa, quase irreconhecível. Mãe, eu preciso falar com a senhora. É urgente. Posso ir aí? Eu disse que sim. O que mais eu podia dizer? Meia hora depois, a campainha tocou. Quando abri a porta, levei um susto. Renato estava pálido, com olheiras profundas, visivelmente abalado, e não estava sozinho. Atrás dele, pela primeira vez em anos, estava Beatriz. Os dois entraram no meu apartamento pequeno, olhando ao redor como se nunca tivessem estado ali. E, de fato, quase nunca tinham. Beatriz evitava me olhar nos olhos. Renato andava de um lado para o outro, nervoso, sem saber como começar. Eu não disse nada. Fui até a cozinha, coloquei água para fazer café e voltei para a sala. Sentei na minha poltrona, a mesma poltrona onde tinha chorado no dia do meu aniversário, e esperei. Renato finalmente parou de andar. Ficou de pé na minha frente, segurando uma pasta que eu não tinha percebido que ele carregava. As mãos dele tremiam. Mãe, ele começou, a voz falhando. O banco me ligou semana passada. A parcela do financiamento atrasou. Eu fui verificar o que tinha acontecido e descobri uma coisa que... Ele parou, engoliu em seco, abriu a pasta. De dentro, tirou um monte de papéis, extratos bancários, dezenas deles, 5 anos de extratos. E em cada um, destacado com marca-texto amarelo, o mesmo nome se repetia, Marlene Figueiredo Campos. Ele colocou os papéis na mesa de centro, bem na minha frente. As mãos dele tremiam tanto que alguns extratos caíram no chão. Beatriz continuava em silêncio, parada perto da porta, como se quisesse fugir a qualquer momento. Eu olhei para aqueles papéis e vi minha vida inteira resumida em números. Cada depósito era uma história. Janeiro de 2020, o mês em que deixei de comprar o remédio novo que o médico tinha receitado. Julho de 2021,
O mês em que o aquecedor quebrou e eu não tive dinheiro para consertar, passei o inverno inteiro com cobertores empilhados. Dezembro de 2023. O mês em que comi arroz com ovo por uma semana para garantir que a parcela entrasse antes do Natal. Mãe, Renato disse, a voz embargada. Era a senhora? Esse tempo todo? Era a senhora que estava pagando? Eu olhei para os extratos. Para o meu nome destacado em amarelo. Para os valores que representavam remédios que deixei de comprar, aquecedores que deixei de ligar, refeições que deixei de fazer. Não respondi imediatamente. Levantei, fui até a cozinha, peguei o café que tinha ficado pronto. Servi 2 xícaras, coloquei na mesa e voltei a sentar na minha poltrona. Só então comecei a falar. Contei sobre a primeira carta de atraso que recebi. Sobre o medo de ter meu nome sujo. Sobre a decisão de configurar o débito automático sem contar para ninguém. Contei sobre os invernos sem aquecedor, sobre as semanas comendo arroz com ovo, sobre os remédios que deixei de comprar. Contei sobre cada sacrifício que fiz em silêncio, cada privação que passei sozinha, cada noite que fiquei acordada preocupada se o dinheiro ia dar. E contei sobre o dia em que decidi parar. Eu cancelei o débito no dia seguinte ao meu aniversário, eu disse, olhando diretamente nos olhos do meu filho. Aquele dia em que você desligou o telefone na minha cara, dizendo que não tinha tempo para mim. Renato fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Durante 5 anos, eu paguei parte da casa onde vocês moram. A casa onde meus netos dormem. A casa onde, uma semana antes do Natal, sua esposa me deixou na porta e disse para minha neta que eu era ninguém importante. Beatriz fez um som estrangulado. Quando olhei para ela, vi que estava chorando também. Eu não parei de pagar por vingança, continuei, mantendo a voz firme. Eu parei porque finalmente entendi uma coisa que deveria ter entendido há muito tempo. Que não posso passar o resto da vida me sacrificando por pessoas que me tratam como se eu não existisse. O silêncio que se instalou na sala era pesado, quase palpável. Renato tinha se sentado no sofá, a cabeça entre as mãos. Beatriz continuava parada perto da porta, mas agora me olhava com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela. Não era desprezo, era vergonha. Mãe, Renato disse finalmente, a voz quebrada. Me desculpa. Por favor, me desculpa. Eu olhei para o meu filho, o menino que eu criei sozinha, o homem que eu ajudei a se formar, o pai dos meus netos que eu mal conhecia. E pela primeira vez em muitos anos, eu não senti vontade de salvá-lo. Desculpas são palavras, Renato, eu disse. E palavras eu já ouvi demais. O que eu preciso agora são atitudes. Ele me olhou sem entender. Vocês vão resolver essa situação do financiamento sozinhos. Eu não vou mais pagar. Não vou mais ser fiadora. Não vou mais ser a rede de segurança invisível que vocês usam quando precisam e descartam quando não precisam. Mas, mãe, eu ainda te amo, filho. Vou te amar até o dia em que eu fechar os olhos. Mas amor não significa aceitar ser pisada. Amor não significa ser tratada como ninguém. Levantei da poltrona e fui até a porta. Abri. Agora vocês vão embora. E quando estiverem prontos para me tratar como eu mereço ser tratada, vocês sabem onde me encontrar. Renato se levantou devagar, ainda em choque. Beatriz já estava no corredor, sem conseguir me olhar. Antes de sair, meu filho parou na porta e me olhou com os olhos vermelhos. A senhora tem razão, mãe. Em tudo. Eu não respondi. Apenas fechei a porta. E quando o som dos passos dele sumiu no corredor, eu encostei as costas na porta, respirei fundo e sorri. Não era um sorriso de vitória. Não era um sorriso de vingança. Era o sorriso de uma mulher que, aos 70 anos, tinha finalmente aprendido a se respeitar. Fui até a janela e olhei para a rua. Vi Renato e Beatriz saindo do prédio. Eles pararam na calçada, trocaram algumas palavras e então Beatriz começou a chorar. Renato a abraçou. Ali, na calçada, os dois ficaram abraçados por um longo tempo. Eu não senti pena. Não senti raiva. Senti apenas uma paz estranha, uma calma que vinha de um lugar profundo dentro de mim. Eles iam ter que resolver essa situação sozinhos. Iam ter que renegociar o financiamento, talvez vender o carro, talvez cortar gastos.
Iam ter que aprender que ações têm consequências, que pessoas não são descartáveis, que o amor exige reciprocidade. E eu ia continuar vivendo. Ia continuar indo na ginástica com Dona Conceição. Ia continuar comprando frutas na feira, tomando meu remédio certo, ligando o aquecedor quando sentisse frio. Ia continuar me escolhendo. Pela primeira vez em 70 anos, eu tinha me colocado em primeiro lugar. E isso, mais do que qualquer dinheiro ou qualquer desculpa, era a verdadeira libertação. 6 meses se passaram desde aquela tarde em que fechei a porta na cara do meu filho. 6 meses que pareceram uma vida inteira. Uma vida nova, diferente, que eu não sabia que era possível ter aos 70 anos. Às vezes, quando acordo de manhã e vejo o sol entrando pela janela do meu apartamento, ainda me pego esperando que alguma coisa ruim aconteça. É como se meu corpo tivesse ficado tão acostumado com a dor que estranha quando ela não vem. Mas aos poucos, dia após dia, fui aprendendo a aceitar que eu merecia essa paz. Que eu tinha conquistado ela com cada lágrima engolida, cada sacrifício feito, cada não que finalmente aprendi a dizer. A primeira mudança foi financeira. Com o dinheiro que antes ia para o financiamento do Renato, eu finalmente conseguia viver com dignidade. Parece pouco, mas para quem passou anos escolhendo entre remédio e comida, poder ter os dois era uma revolução. Comprei um aquecedor novo para substituir aquele que tinha quebrado em 2021. Voltei a tomar o remédio da pressão que o médico tinha receitado, não o genérico mais barato. E pela primeira vez em muito tempo, minha geladeira tinha frutas, verduras, coisas que eu achava que eram luxo demais para uma pessoa só. Dona Conceição se tornou minha grande companheira. A gente se encontrava toda manhã na praça para a ginástica e depois ia tomar café numa padaria perto dali. Ela me apresentou para as outras mulheres do grupo. Dona Aparecida, de 75 anos, que tinha criado 6 filhos sozinha e agora morava num apartamento que ela mesma tinha comprado com sua aposentadoria. Dona Teresa, de 68, que depois de descobrir que o marido tinha outra família, recomeçou a vida do 0 aos 60 anos. Dona Lúcia, de 72, que os filhos queriam internar num asilo e ela processou na justiça pelo direito de viver sozinha. Histórias parecidas com a minha. Mulheres que tinham dado tudo e recebido quase nada em troca, mas que, em algum momento, decidiram que mereciam mais. Que decidiram viver. Em maio, 2 meses depois do confronto, Dona Conceição me convenceu a fazer uma viagem. Ela estava organizando uma excursão para o litoral com o grupo da ginástica. 3 dias em Ubatuba, num hotel simples mas confortável, com café da manhã incluído e vista para o mar. Eu nunca tinha visto o mar de perto. 70 anos de vida e nunca tinha sentido a areia nos pés, nunca tinha ouvido o barulho das ondas ao vivo, nunca tinha respirado aquele ar salgado que todo mundo fala. Quando era jovem, não tinha dinheiro. Quando Renato era criança, não tinha tempo. Quando ele cresceu, não tinha convite. Mas agora eu tinha tudo isso. Tinha dinheiro, tinha tempo. E tinha amigas que faziam questão da minha presença. No primeiro dia em Ubatuba, acordei antes do sol nascer. Desci para a praia sozinha, tirei as sandálias e caminhei até a beira da água. Quando a primeira onda tocou meus pés, eu chorei. Não de tristeza, não de saudade, não de arrependimento. Chorei de uma alegria que eu não sabia que ainda era capaz de sentir. Chorei porque estava viva, porque estava ali, porque tinha finalmente me dado permissão para existir. Dona Conceição me encontrou sentada na areia, olhando para o horizonte. Ela sentou do meu lado, em silêncio, e ficamos assim por um longo tempo. 2 mulheres de cabelos brancos, assistindo o sol nascer sobre o mar, sem pressa de ir a lugar nenhum. Quando voltei da viagem, tinha uma mensagem no celular. Era Renato. Dizia apenas: "Mãe, podemos conversar?" Esperei 2 dias para responder. Não por vingança, não por jogo. Esperei porque precisava ter certeza de que estava pronta, de que não ia cair de novo na armadilha de me anular para agradar. Quando respondi, disse apenas que ele podia vir no domingo à tarde. Ele apareceu sozinho, sem Beatriz. Trazia um buquê de flores e uma expressão que eu não via no rosto dele há muitos anos: humildade. Sentamos na sala do meu apartamento, o mesmo apartamento onde eu tinha fechado a porta na cara dele meses antes. Ele olhou ao redor e percebeu as mudanças.
A pintura nova na parede, as plantas na varanda, os quadros coloridos que eu tinha comprado numa feira de artesanato, o aquecedor novinho no canto da sala. Ele começou a falar, e pela primeira vez em muito tempo, eu deixei que ele falasse sem interromper. Contou que as semanas depois do nosso confronto tinham sido as mais difíceis da vida dele, que ele e Beatriz quase se separaram por causa das brigas sobre dinheiro, que tiveram que vender o carro dela, cortar o cartão de crédito, tirar as crianças da escola particular e colocar na pública, que ele teve que pedir um empréstimo no banco para regularizar as parcelas atrasadas e renegociar o financiamento com juros mais altos. Contou que, no meio de tudo isso, ele finalmente enxergou o que tinha feito comigo, que passou noites sem dormir pensando em cada vez que me tratou mal, em cada ligação que não atendeu, em cada visita que cancelou, que a vergonha era tão grande que ele não sabia como olhar para mim de novo. E contou sobre Beatriz, que ela tinha mudado, que o choque de descobrir quem pagava a casa onde moravam tinha quebrado alguma coisa dentro dela, que pela primeira vez Beatriz entendeu que eu não era uma sogra inconveniente, era uma mulher que tinha sacrificado tudo por uma família que não a merecia. Eu escutei tudo em silêncio. Quando ele terminou, servi um café e sentei de volta na minha poltrona. Olhei para o meu filho, aquele menino de 5 anos que um dia prometeu cuidar de mim, aquele homem que tinha me magoado mais do que qualquer pessoa no mundo, e senti algo que não esperava sentir: compaixão. Não era perdão fácil, não era esquecimento, era apenas a compreensão de que carregar rancor era um peso que eu não queria mais carregar, que eu podia amar meu filho sem me destruir por ele, que eu podia ter limites sem ter ódio. Disse para ele que eu o amava, que sempre amei e sempre vou amar, mas disse também que as coisas nunca mais seriam como antes, que eu não seria mais a mãe que estava disponível a qualquer hora para ser ignorada, que se ele quisesse fazer parte da minha vida, teria que ser nos meus termos. Ele assentiu, com lágrimas nos olhos. Disse que entendia. Disse que ia tentar. Antes de ir embora, ele me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Perguntou se eu podia receber os netos no próximo final de semana. Disse que Gustavo e Marina perguntavam por mim, que queriam conhecer a avó de verdade. Meu coração apertou. Aquelas crianças que eu mal conhecia, que tinham sido criadas achando que eu era ninguém importante, agora queriam me ver. Disse que sim. Claro que disse sim. No sábado seguinte, Renato trouxe as crianças. Gustavo, agora com 15 anos, estava mais alto do que eu lembrava. Tinha o queixo do pai e os olhos do avô Geraldo. Marina, com 12 anos, era a minha cara quando jovem. Cabelos escuros, olhos curiosos, um sorriso tímido que foi se abrindo conforme a tarde passava. No começo, foi estranho. Eles não sabiam como agir perto de mim, e eu não sabia como agir perto deles. Mas aos poucos, a conversa foi fluindo. Mostrei as fotos antigas que eu guardava numa caixa de sapato. Fotos do Renato criança, fotos do casamento com Geraldo, fotos de uma época em que família ainda significava alguma coisa. Marina pegou uma foto do avô e ficou olhando por um longo tempo. Perguntou como ele era. Contei sobre as mãos fortes e gentis dele, sobre o cheiro de cimento depois do trabalho, sobre a única vez que ele chorou, no dia em que Renato nasceu. Gustavo, mais quieto, me perguntou por que a gente nunca se via. A pergunta veio direta, sem rodeios, do jeito que só adolescente consegue perguntar. Eu respirei fundo e decidi ser honesta. Disse que às vezes as famílias se perdem no caminho, que os adultos cometem erros, se machucam, se afastam. Mas disse também que nunca é tarde para recomeçar, que eu estava ali, de portas abertas, esperando por eles. Marina me abraçou, um abraço apertado, demorado, de quem estava fazendo aquilo pela primeira vez. E enquanto eu segurava minha neta nos braços, pensei em Beatriz dizendo: ninguém importante naquela porta. Pensei em como aquelas palavras tinham me destruído, e pensei em como, agora, aquele abraço estava me reconstruindo. Gustavo, mais reservado, veio depois. Me deu um abraço meio sem jeito, de adolescente que ainda não sabe lidar com emoções. Mas quando se afastou, vi que os olhos dele estavam vermelhos.
Aquele menino que eu só conhecia por fotos da internet agora estava na minha sala, olhando para mim como se me visse pela primeira vez. Fizemos um lanche juntos. Preparei o bolo de laranja da minha mãe, o mesmo que eu tinha feito no dia do meu aniversário. Mas dessa vez, a cozinha estava cheia de risadas, de conversa, de vida. Marina quis aprender a receita. Gustavo ficou responsável por espremer as laranjas. E eu fiquei ali, no meio dos dois, sentindo algo que não sentia há anos: pertencimento. Antes de irem embora, Marina me pediu para tirar uma foto juntas. Ela queria postar nas redes sociais, queria mostrar para as amigas que tinha uma avó. Eu ri e disse que sim. Pela primeira vez, eu ia aparecer nas fotos da família. Não mais como uma figura invisível que salvava prints da internet, mas como alguém que estava ali, presente, viva, amada. Hoje, enquanto conto essa história, olho para a minha sala e vejo uma mulher que eu não reconheceria há um ano atrás. Na parede está pendurado o primeiro quadro que eu pintei nas aulas de arte que comecei a fazer em junho. É uma pintura simples, meio torta, de um pôr do sol sobre o mar. Ubatuba, o lugar onde eu vi o oceano pela primeira vez aos 70 anos. Na estante, ao lado das fotos antigas, agora tem fotos novas. Eu e Marina fazendo bolo na minha cozinha. Eu e Gustavo jogando cartas na mesa da sala. Eu e Dona Conceição na praia, com os pés na água e sorrisos no rosto. Renato vem me visitar a cada 15 dias. Às vezes traz as crianças, às vezes vem sozinho. A gente conversa, toma café e aos poucos vai reconstruindo uma relação que eu achei que estava perdida para sempre. Não é perfeita, provavelmente nunca vai ser, mas é real, é honesta e é nos meus termos. Beatriz ainda é distante. Ela veio me visitar uma vez, trouxe um bolo e um pedido de desculpas que pareceu sincero. Eu aceitei o bolo e as desculpas, mas não me iludo. Algumas feridas demoram mais para cicatrizar. E tudo bem. Eu não preciso mais da aprovação dela para saber meu valor. Às vezes, quando estou sozinha à noite, penso naquela Marlene de um ano atrás. A mulher que acordou no dia do aniversário de 70 anos esperando uma ligação que não veio. A mulher que fez um bolo que ninguém comeu. A mulher que ouviu "não tenho tempo para você" e achou que merecia aquilo. Eu queria poder voltar no tempo e abraçar aquela mulher. Dizer para ela que ia ficar tudo bem, que a dor que ela estava sentindo era o começo de uma transformação, que às vezes a gente precisa quebrar para conseguir se reconstruir. Meu silêncio naquele dia de aniversário foi o mais poderoso da minha vida. Não foi o silêncio de quem desistiu, foi o silêncio de quem finalmente entendeu que merecia mais. Foi o silêncio de quem acordou. Eu não deixei de amar meu filho. Eu apenas comecei a me amar também. E essa mulher que acordou? Essa mulher que aprendeu a se colocar em primeiro lugar depois